Olá, boa tarde, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando aqui com o Tabelando na UCG TV, trazendo um convidado mais uma vez especial. Um dos grandes comunicadores esportivos do Brasil. Ele é completo, desde a reportagem, a narração, a apresentação, em rádio e televisão, ele faz de tudo. E é um profissional que tem muitas histórias para contar, e por isso foi convidado. Estou falando de Alípio Nogueira. Quem é Alípio Nogueira? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a você de casa. Um abraço. Prazer estar mais uma vez com vocês aqui na UCG. Quando você começou a falar esse troço tudo aí, eu falei, tá falando do outro cara já, né? Mas não é tudo isso não, né, André? Prazer estar aqui. Não, sou mais um guerreiro, mais um lutador que veio do interior. A maioria dos profissionais que trabalham na comunicação de Goiás, sobretudo aqueles que trabalham no esporte, vieram do interior. A maioria esmagadora veio do interior, então eu sou mais um deles, né? Eu vim de Jataí, comecei a trabalhar lá em 1986, em 89 comecei a trabalhar aqui em Goiânia e até agora estamos aqui lutando, transpirando, muito mais transpiração do que inspiração. Você é natural de Jataí? Esse negócio é meio complicado, André. Eu nasci em Cuiabá, com 47 dias meu pai se separou da minha mãe e nós viemos para Goiás. Minha mãe era de Serranópolis, minhas tias... Então você é mato-grossense? Talvez por acidente, né? Mas eu sou goiano de coração, goiano por adoção, sou cidadão jataiense, não é? Tramita lá na Assembleia um título de cidadão goiano que foi proposto pelo Evandro Magal. Enfim, então meu coração é goiano, é até um assunto que não me deixa muito confortável, não. Eu nasci lá por acidente, vim para Goiás, sou goiano, me formei aqui em Goiás, estudei aqui a vida toda em Goiás, trabalhei, vivi aqui, vivi todas as dificuldades que o mundo me experimentou viver aqui em Goiás, vivi todas as alegrias que eu poderia viver na minha vida, né, ao lado da minha família, ao lado da minha mãe, do meu avô que já mora com Deus, das minhas tias, dos meus primos, da minha mulher, do meu filho que nasceu aqui. Então tudo que eu tive de bom e todas as dificuldades que também foram maravilhosas na minha vida foram vividas em Goiás. Então eu sou goiano e pronto, não tem essa de que eu nasci lá, infelizmente meu pai era de lá e aconteceu de eu ter nascido em Cuiabá, mas eu sou goiano. Quem vem para Goiás com 47 dias não pode ser mato-grossense. É verdade, e nada mais justo que essa propositura aí, essa proposta do deputado Evandro Magal de um título de cidadão goiano para você. Você merece, Alípio. Em relação à sua família, você é filho único? Não, na verdade é o seguinte, a minha mãe quando casou com meu pai já tinha 2 filhos, só que não tinha mãe, porque nem documento eles tinham. Então esses meninos foram todos, os 2 registrados como filhos da minha mãe, né? Um mora em Rondonópolis, o outro mora também lá no Mato Grosso. Esse que mora em Rondonópolis, que é médico, ele conviveu com a gente até uma certa idade, depois meu pai buscou de volta para o Mato Grosso. Certo. Do casamento da minha mãe com o meu pai, nós somos 2, eu e minha irmã. Minha irmã que até bem pouco tempo morou em Rio Verde, hoje mora lá junto com minha mãe em Jataí. E um outro que surgiu depois, já bem depois, que é filho do meu pai, eu não conheço a mãe, mas é uma figura sensacional, que conviveu com a gente também, conviveu com a minha mãe, convive com a gente até hoje, esse mora em São Paulo, que também é médico. Então nós somos lá um radialista e advogado, um economista, e um que é empresário rural, né, que trabalha no ramo do agronegócio, e mais um outro médico que mora em Rondonópolis também. A sua infância passou toda em Jataí? Toda em Jataí. Infância não, né? Na verdade eu comecei a trabalhar muito cedo. Já no rádio ou não? Não, eu trabalhei de tudo. A minha mãe, em função das dificuldades que a gente tinha para sobreviver lá em Jataí, ela teve que colocar eu e a minha irmã para a gente trabalhar bem cedo. Então minha irmã, como era muito nova ainda e ela não tinha qualificação nenhuma, isso criança mesmo, não é que fosse trabalho escravo não, é porque na verdade era a necessidade que obrigava a gente a trabalhar. Ela novinha, bem novinha, com 10 anos de idade, já trabalhava ajudando na faxina de algumas casas, essa coisa. Minha mãe começou como enfermeira, depois passou a porteira servente de uma escola, depois terminou o magistério, começou a dar aula, foi professora, e aí vem uma parte complicada do meu aprendizado também, porque filho de professor eu tinha que saber mais do que os filhos dos outros, não é? E eu com 8 anos de idade, enquanto a minha mãe saía do colégio, que ela fazia lá um grande volume de bolo, eu ia vender bolo nas construções. Então eu vendia bolo na construção, até que um dia eu falei, não vou mexer com isso mais, eu vou progredir na vida. Você era um bom vendedor? Hein? Eu vendia bem. Será que é na época dessa foto aqui, ó? Será? Dessa foto aqui? Quem é esse aí, Alípio? É quase nessa época aí.
Aí eu já trabalhava. Isso é você, né, Alípio? De Instituto Samuel. Bonito, hein, André? É. Você cresceu bastante. Pra tudo que é lado, né? E continua com a pra mesma cima e pro coisa. lado. Se você observar a foto, tem uma foto do meu menino de 2 anos, uns 2 anos, que é a minha cara. Bem parecido. Eu tenho dor dele. Fazer o quê? Tomara que ele tenha muita saúde e inteligência. E como é que surgiu o rádio na sua vida? Então, mas aí deixa eu falar, eu fui progredir de vida. Aí eu peguei e falei, agora eu vou trabalhar de cobrador numa loja. Cheguei no Mané Português. Sabe quem é o Mané Português? Não. Irmão do José Martins Zenha. Ele tinha 2 lojas lá em Jataí. Pode falar os nomes aqui, porque nem existem mais. Pode. Palácio das Roupas, que é português, tem esse negócio de palácio pra cá, palácio pra lá, e o Palácio das Novidades. E como toda empresa, evidentemente que ela tem as pessoas que são adimplentes e inadimplentes também. Então ele passava para mim uma pastinha, eu ia correr atrás do cara, falava, paga, que se eu não pagar, eu não vou conseguir levar o dinheiro para casa. Tá? Acabava recebendo para ele. Com 11 anos de idade, o Mauro Bento, ex-prefeito de Jataí, que também já mora com Deus, me arrumou o primeiro emprego de carteira assinada na Prefeitura Municipal. Sabe o que eu era? Eu era o mensageiro da Prefeitura. Eu nem sabia o que era mensageiro com 11 anos de idade. É uma espécie de office boy. Certo. O que eu tenho que fazer? Perguntei para minha chefe lá do Departamento de Recursos Humanos. Você vai ter que ir lá no correio todo dia, buscar as correspondências, distribuir nos departamentos aqui e ficar à disposição aqui para qualquer coisa. Eu falei, lá vai essa mulher me mandar servir café aqui. Eu já estava vendendo bolo, não quis vender mais. Não, e aí eu continuei, o Mauro deixou a Prefeitura, veio para a Metag, e quando ele veio para a Metag em 1983, eu vim com ele, com o Dr. Irani Nash Lima, com quem eu fui morar, e ele, você não vai trabalhar, você só vai estudar. Eu falei, não, eu quero trabalhar. Não, então, por enquanto, você só estuda. E eu continuei meus estudos, fiz o 2º grau aqui em Goiânia, e lá em 84 eu fui fazer um teste na Rádio Clube, com a equipe 1320, a Positiva, que era liderada pelo saudoso Mário Luiz. Estou falando de gente que já foi, né? Mas lá trabalhava o Ney Fernandes, certo. O Luciano Sabag, que eu não sei se você conheceu, que era filho do Amir, era um bom repórter da época. O Eudes Crozara, que mora em Nova Veneza, também era repórter na época. O Ney era o grande comentarista do rádio. E o Mário Luiz era o grande narrador da rádio naquele momento. Lógico, concorrendo com o Jota, com o Edson, com o Joel, com o Jurandir no auge da carreira, com o Dr. Ledes, enfim. E eu lá tentando um lugarzinho. Bom, comecei a trabalhar, comecei a fazer plantão, aquela coisa toda, mas aí começou a atrapalhar nos estudos, terminei o 2º grau, voltei para Jataí. Fui para Jataí em 86, com o Paulo Roberto Prado, que hoje mora aqui em Goiânia, trabalha no Palácio, na assessoria de comunicação do governador. Ele falou, vai ser repórter aqui com a gente. Aí comecei, e de lá para cá, é isso. Em 89 eu vim para Goiânia e estou até hoje. Ô, Alípio, a galera está participando na internet, mandou os recados também no Facebook, no Twitter. Aí o recado do Luciano Garcia, para qual time você torce? Não vale falar que é a Jataiense e o Goiânia, que nem existem mais. Não, pro Goiânia eu nunca falei que eu torcia pro Goiânia. Agora para Jataiense eu sempre torci. Né? Aliás, tem um jogo da Jataiense, né, Bits? Você lembra daquele jogo que você apitou lá no Arapucão? Que a bola do Givanildo entrou meio metro? O Bandeira deu o gol, você pegou e bateu no peito falando que não tinha sido gol. Aquele gol tirou a Jataiense da única final de campeonato que ela ia fazer contra o craque de Catalão. Porque depois voltou aqui, lá ficou 2-2. Foi 2004. 2004. No time do Pinho. Foi mesmo. A Jataiense faria o 3º gol contra o Vila Nova. Ele anulou o gol, aliás, não deu o gol, deixou a jogada seguir normalmente. O Kiko depois contou que a bola havia entrado. Então você é jataiense? Eu torço para Jataiense e quando criança eu torcia para o Corinthians. Hoje eu tenho vergonha. O Charlie Pereira esteve dia desses no Tabelando e disse que você é torcedor do Goiás. Ele falou isso? O Charles falou? Falou. O Charles é um grande amigo, né? Qual que é a próxima pergunta, André? Vamos lá. Nós temos um quadro do programa, se joga ou não no seu time. Eu vou apresentar aqui 2 nomes, você vai dizer sim ou não se joga no seu time. E a explicação vem depois no intervalo comercial. Beleza. Vamos ao primeiro nome. Jorge Cajuru, joga no seu time, sim ou não? Titularíssimo, absoluto, camisa 10. Então o próximo. Fernandão, joga no seu time, sim ou não? Já jogou, parou. Então daqui a pouco a Alípio Nogueira vai explicar por quê. E ainda hoje, a pergunta na marca do pênalti, a pergunta mais salgada do programa para o Alípio Nogueira. Ele não sabe, mas você vai ficar sabendo agora qual é a pergunta. Por que você saiu da 730? Foi pela proposta financeira ou existiram mais motivos? Daqui a pouco, Alípio Nogueira na marca do pênalti.
Se ligue no Mais Esportes. De segunda a sexta, meio-dia, Mais Esportes Nacional. Com tudo o que acontece no futebol brasileiro. Às 7h15 da noite, o Mais Esportes Local. Informações e o debate sobre as novidades do futebol goiano. E aos domingos, a partir de 8h30 da noite, você não perde nenhum lance dos jogos do final de semana. Pratique Mais Esportes. Na UCG TV você vê mais e melhor. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Um abraço para o Marco Antônio, sempre ligado no nosso programa. Você dá uma ligadinha lá, 3531-5600. Shopping do Escritório. Alipe Nogueira, você disse no bloco passado que sim, o Jorge Cajuru joga no seu time. Por quê? Porque eu seria o homem mais ingrato do mundo se não reconhecesse tudo que o Cajuru fez por mim. Em 1989, eu estava praticamente desempregado lá no sudoeste goiano. O Cajuru ligou para mim e disse o seguinte: vem trabalhar comigo em Goiânia. Aí no meio daquelas cobras, Túlio Isaac explodindo na narração, Cunha Filho dando show, Gama um fenômeno. Ainda tinha Zé Carlos Lopes, que estava despontando como o melhor repórter esportivo de Goiás. Ricardo Lima, que tinha todo o know-how, nasceu dentro do rádio. Também com uma carreira absolutamente promissora. O Dante Keller, na época, um fenômeno para reportagem. O Paulo Flauzino, que está lá em Itumbiara hoje, que dispensava todo e qualquer tipo de comentário. O Eldon Paulo, que era o repórter dos bastidores. Aí eu digo, não, eu vou para Goiânia, eu vou tentar, eu vou lutar. A vida parece que é uma luta mesmo. Estava na hora de definir minha vida. Ou com 20 para 21 anos de idade, ou eu virava alguém na comunicação, não ia fazer outra coisa, ia continuar estudando, tentar outra carreira. Não, eu vim para Goiânia. Aí fui submetido a um teste, quem fez esse teste foi o Sinalmar Rezende e o Luiz Gama, e o Gama me confessou depois que quando o Cajuru mandava fazer o teste, ele falava o seguinte, depois você volta aqui e a gente vai te ligar, né? Mais ou menos assim. E nesse dia o Gama passou pela sala do Cajuru, conversou com ele um tempo, ele me chamou e falou assim, a estreia amanhã no Goiânia e Itumbiara, no estádio Serra Dourada. Eu não lembro quando ficou o jogo, lembro que Você foi para cobrir o Goiânia ou Itumbiara? Eu fui para cobrir o Goiânia. O Goiânia. O Ernesto Guedes era o técnico do Goiânia, do Itumbiara, nem lembro quem era. O Goiânia ganhou o jogo no Serra Dourada, acho que foi 1-0, 2-0, alguma coisa assim. Entendeu? Mas com muita dificuldade e com receio fora do comum, porque era uma equipe de monstros. E no domingo o que tinha? No Serra Dourada? Goiás e Vila. Goiás e Vila. Falei, amanhã você vem para fazer a recepção dos clubes aqui. Falei, euzinho? Isso é mesmo. E de lá para cá, o Cajuru começou a acreditar na minha capacidade, me orientou. A reportagem, tudo que eu aprendi na reportagem, tira o passado meu, que foi um passado que foi levado aos trancos e barrancos como repórter até 1989, que foi tudo feito na raça, sem nenhum conhecimento, apenas pela vontade de querer fazer, de querer mostrar que era capaz de fazer. E sem ninguém para ensinar, sem ninguém para dar orientação. Nada, cada um fazia o seu. E pega um professor de comunicação, um autodidata absolutamente catedrático, que era o Cajuru, e que me ensinou a fazer tudo na reportagem. Até o próprio estilo, o Cajuru me emprestou para desenvolver. Então eu seria muito ingrato, e já dizia o Sêneca, né, que qualquer pedaço de ingratidão é um grande sinal de ausência de caráter. E eu prefiro ser grato do que ser mau caráter. O Cajuru tem parte nisso. Tem até uma foto em que vocês dois estão juntos, olha só. Tá aí, ó. Alípio, Cajuru do outro lado, o Mauro Silva, e tem esse outro rapaz aí, quem é Alípio? Eu não me lembro o nome dele, ele mora nos Estados Unidos. Essa foto aí foi feita no saguão do Hotel Biltmore Hotel, lá em Miami. Na verdade, em Coral Gables. Tadeu, o nome dele é Tadeu. Ele era o cicerone da seleção brasileira quando a seleção brasileira jogava nos Estados Unidos. O Cajuru estava bem gordinho na época, né? E eu também, né? Olha a cara, olha o rosto, o rostão de lua aí. E o Mauro Silva hoje está mais que nós dois. É verdade.
Hoje o Cajuru tá magrinho, né? Eu também. Ele te deu a oportunidade, inclusive, de cobrir a seleção brasileira, de viajar em vários lugares do mundo. Você tem uma ideia de quantos países você já conhece, Alípio? Cara, não tem não. Eu sei que eu conheço muito mais do que eu imaginei que fosse conhecer. Você conhece a Ásia, não, Malásia, os continentes todos os continentes, mais a Oceania. Esteve na Austrália, né, nas Olimpíadas. Estive na Austrália, fui para Malásia. No Japão, na Coreia. Japão e Coreia 2 vezes, eu fui para o amistoso. Na Europa, e depois praticamente fui pra Copa do toda. Mundo. A Europa também nós giramos bem. A Rússia, que era um lugar difícil, né? Quem imaginava botar o pé na Rússia com 5 graus abaixo de zero, nós chegamos e saímos com 12. E o Brasil empatou, 2-2 com a seleção da Rússia, numa tarde de muito frio. Depois fomos para a inauguração do Arena Amsterdã. Você já parou alguma vez e imaginou que aquele cara lá de Jataí, aquele que vivia no interior, de repente, uma hora para outra, estava viajando o mundo inteiro e conhecendo lugares fantásticos? Então, é um questionamento que eu faço sempre, eu faço comigo mesmo. Eu costumo dizer, André, que a satisfação profissional que a gente tem que dar para o ouvinte é a mesma satisfação que a gente tem que dar para a gente mesmo, a crítica que a gente tem que fazer ao nosso comportamento, ao nosso trabalho. Às vezes, tem dia que você não tá inspirado, você não está no bom dia, você faz um trabalho horrendo. Aí você tem que ter autocrítica para falar, hoje eu fui muito mal. E essa mesma crítica você tem que fazer do lado positivo, achar que o que você fez de bom hoje ele pode ser aprimorado amanhã. Porque há sempre um limite a ser superado. Né? Para você ver essa situação de chegar aqui, o primeiro jogo que eu fiz foi nas eliminatórias da Copa de 90, Brasil e Venezuela. Eu fui para o Rio de Janeiro para a entrega do Valdeir ao Botafogo, para o Emil Pinheiro. Eu, Mariozan Felipe, Romildo Silva, Regis Estival e o Valdeir. E fizemos a entrega do Valdeir lá, fizemos aquela coisa toda, e o Cajuru aproveitou e falou, desce para Granja Comari para fazer os preparativos da seleção brasileira para o jogo contra a Venezuela no Morumbi. Careca, Josimar, Renato Gaúcho, Tafarel, Dunga, Brasil 6-0 em cima da Venezuela, salvo engano, lá no Morumbi. E aí a surpresa dele, Lazzaroni era o técnico do Brasil, ninguém conseguia falar com o técnico no intervalo. Eu entrevistei rigorosamente todos os jogadores ao sair do intervalo. Você se lembra como é que era a nossa atuação enquanto repórter, que você também foi um brilhante repórter, furão, bom perguntador o tempo todo. E na volta entrevistei o Lazzaroni. Não deu para fazer na descida, mas na volta o Lazzaroni falou. E aí proporcionou a oportunidade com 2 anos de Goiânia de fazer a primeira Copa do Mundo. Foi quando eu fui conhecer a Espanha, que o Brasil fez um amistoso lá contra a seleção, um combinado madrilenho, que, inclusive o Paulo Futre participou desse jogo. Falava-se muito do Baltazar, o Brasil jogou essa partida no Vicente Caldeirão, ganhou de 1-0, gol de pênalti do Branco. E depois de lá nós fomos para Gúbio, onde foi o quartel-general da seleção brasileira na fase de preparação para a Copa do Mundo e a fase final em Haste, até ser eliminado pela Argentina com o gol do Canidia, e aí o resto da história todo mundo já sabe. Alípio Nogueira, por que o Fernandão não joga no seu time? Não, o Fernandão, ele jogou no meu time praticamente o tempo todo que ele esteve aqui em Goiânia até sair. Depois, ele que me tirou do time dele. Na verdade, que aconteceu? Não, fez a opção dele, de escolher os amigos dele, de mudar as amizades dele, e eu respeitei. Surgiram muitos buchichos, muitas críticas, que ele não admitia algumas críticas que às vezes eram feitas a ele, e muitas delas nem foram feitas por mim, né? E eu fiquei com o ônus dessas críticas que foram feitas a ele, mas a vida seguiu, a vida dele seguiu maravilhosamente bem, e ele que continue vivendo maravilhosamente bem, e eu vou levando a minha vida pacata. Nós até citamos, por exemplo, a Malásia, foi um fato marcante da carreira em que o Cajuru te colocava para acompanhar o Fernandão e o Rony, né? O Rony é meu irmão até hoje. O Rony continua meu amigo, ele vai na minha casa, eu vou na casa dele, tenho adoração pela Andréia, a esposa dele. Não que eu não tenha pelos outros, eu não desejo mal a ninguém, eu quero que todo mundo se dê bem. Mas a Vitória, Maria dela... você e o Fernandão? Não, nós chegamos a conversar. Depois de uma entrevista que ele deu aqui em Goiânia, jogando alguma coisa no ar, não falou meu nome. Algumas pessoas diziam que o que ele estava falando em relação a alguém que tinha um relacionamento, inclusive financeiro, com ele, poderia ser a mim, mas ele não falou nada disso. Nós chegamos a conversar um dia na academia, mas não passou disso. De lá para cá nós nunca mais nos encontramos. Há alguns amigos nossos em comum que entendem que a nossa relação não pode ficar estremecida, mas eu acho que é melhor que seja assim. Ele vive muito bem, é um sujeito de absoluto sucesso, acho que por parte do merecimento dele, que também foi um lutador.
E eu vou continuar, como sempre, como eu digo, a minha vidinha pacata aqui. Não gosto muito de falar desse assunto, não, porque da mesma forma que ele teve decepção comigo, eu também tive com ele. Em relação a outros amigos que você tem no futebol, tá aí um, ó. Melhor técnico do Brasil, para mim um dos melhores do mundo. Colocou a mão na sua cabeça por quê, Ari? Porque... Ele quis dizer o quê? Não, eu acho, eu não estou me recordando muito bem, mas eu acho que nesse dia ele falou assim, aqui tem muita inteligência armazenada. Você queria dizer que ele dissesse o quê? Que ele falou que aqui é um cabeção por aí? Não, mas ele só me chama de cabeção. Só chama de cabeção. Você já prestou o tamanho do queixo do Vanderlei, por exemplo? Eu me lembro de muitas entrevistas, ele na seleção e você com entrevistas exclusivas com o Vanderlei. Cara que me ajudou muito. Me ajudou muito, muito. Abriu portas. Foi? Foi. Abriu portas. Quando o Vanderlei viveu o pior momento na carreira dele, que foi quando aquela Renata Alves denunciou aquele escândalo todo, que ele foi eliminado das Olimpíadas de Sydney, o amigo dele que estava do lado dele era eu. E ele me disse, lá na sala, só eu e ele, na sala do café, lá em Gold Coast, no resort que a seleção brasileira estava, que o Ricardo Teixeira tinha garantido para ele que ele não seria demitido da seleção brasileira. Ele falou, não vai na onda do Ricardo, não, que isso ele já falou para muitos. Chegando no Brasil, você vai ser comunicado que não vai ser técnico mais. Ali, mudando de assunto, 1996, Anápolis e Goiás. Esse jogo te lembra alguma coisa? Lembra. Lembra o quê? É um fato muito triste que aconteceu na minha carreira e na carreira do Valério Luiz. O Romeu levou uma cotovelada do Marco Antônio Boiadeiro. Isso. Marco Antônio Boiadeiro. Acho que o Anápolis estava ganhando o jogo de 1-0. Estava 0-0. Estava 0-0. O Marco Antônio jogava pelo empate. Marco Antônio Boiadeiro deu uma cotovelada no rosto do Romeu. Eu corri para o campo porque virou um tumulto generalizado. Estava entrevistando o Romeu para saber o que foi. O Valério chegou, tentando fazer a entrevista na minha frente. E do nada ele me acertou um microfone no rosto. E aí o resto todo mundo já sabe. E essa imagem foi para o mundo inteiro. Foi, virou notícia, virou um fato lamentável. É muito triste você passar por esse tipo de situação, sabendo que você não teve culpa nenhuma. Você estava desenvolvendo trabalho. Mas depois logo depois do jogo, o Valério está aqui hoje na casa, ele pode falar sobre isso. Ele foi até o ônibus. Vocês fizeram as pazes no mesmo dia? Eu voltei no ônibus do Goiás para fazer uma sutura no rosto, né? E nisso, porque não sei se você se lembra, o jogo era transmitido para o estado inteiro. Lembro. Dona Itamar já estava chorando, o filho já estava morrendo lá em Jataí. Como é que é o ambiente de rádio? Depende. Vamos. Onde você quer chegar? Fala não, que eu já te falo. Depende, André. Tem muita estrela, né? Você sabe que tentaram fazer um filme e não conseguiram fazer o filme, porque o filme era de cowboy. E só tinha artista, não tinha nenhum bandido para participar. Acontece isso muito? Não, só acontece. A rádio só tem artista, lamentavelmente. Dentro dessas coisas você já teve decepções? Com colegas? Isso. Posso ter tido, como devo ter proporcionado algumas decepções a alguns colegas também. Mas é uma coisa absolutamente natural. Por isso que eu digo no rádio, na vida, se a gente tirar mais tempo para preocupar com a vida da gente, com certeza a gente vai ter menos tempo para preocupar com a vida do outro. E aí as coisas vão caminhar melhor. Tem um grande amigo que quer falar sobre você, aqui na tela. Um amigo e irmão, um grande companheiro, um grande profissional, grande pai de família, entendeu? Faz parte, eu tenho orgulho de fazer parte da família do New Star, entendeu? Uma pessoa maravilhosa, um grande amigo. Um recado aí direto para ele. Um grande abraço para ele, né? Que ele continue essa pessoa maravilhosa que ele sempre foi. Aí o Ruimar Ferreira, lá do Salão New Star. Rapaz, Deus foi tão generoso comigo em tudo na vida que um dos meus melhores amigos tem meu sobrenome, né? O Ruimar é um cara impagável, um cara que me acolheu aqui em Goiânia, um cara que é tudo isso, essa simplicidade que a gente vê na expressão do Ruimar, é a simplicidade com a qual ele trata todo mundo. E é a mesma simplicidade com que ele tem para te chamar a atenção no momento de dificuldade, no momento que ele acha que tem que dar uma puxada na rédea, essa coisa toda. É um cara que eu guardo no meu coração. Também é um cara da minha casa e eu também sou da casa dele. Eu muito mais da casa dele do que da minha, porque Dona Janete sabe muito bem para a cozinha. Aliás, da última vez que o Geninho esteve aqui, teve um jantar, inclusive, nós precisamos conversar sobre isso depois. Recado aqui da internet, o Alexander Ferreira. Ali, você tem vontade de trabalhar em televisão? Gosto do jeito que você apresenta. Eu já trabalhei em televisão. Quem perguntou? Alexander. O Alexander. Também é meu parente, né? Ferreira. Alexander Ferreira. Alípio Ferreira Nogueira. É. O povo às vezes não sabe que você tem Ferreira
A Alípio Nogueira tem um Ferreira no meio. Tem um Ferreira que é o Ferreira da minha mãe. E curiosamente o Nogueira é do meu pai. Deixa isso pra lá. Vamos lá. Eu já trabalhei em televisão. E vou voltar pra televisão. Aliás, eu tô voltando pra televisão. Eu quero saber se essas pessoas jogam no seu time. Vamos ao primeiro nome aqui, ó. Hélio dos Anjos, joga no seu time, sim ou não? Não, mas eu respeito. O próximo. Omar Vasconcelos, joga no seu time? Já jogou também. Daqui a pouco, a Alípio Nogueira também vai responder a pergunta na marca do pênalti, que só você aí em casa está sabendo. Por que você saiu da 730? Foi pela proposta financeira ou existiram mais motivos? Daqui a pouco, a Alípio Nogueira na marca do pênalti. Oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. Vamos seguir tabelando com Alípio Nogueira, narrador da Rádio 820. Alípio, Hélio dos Anjos não joga no seu time por quê? Eu disse que ele não joga, mas que eu respeito o jeito dele de fazer as coisas. Justamente por isso, porque nós nunca tivemos uma grande convivência. Eu não posso falar que eu tive uma relação muito próxima do Hélio, nós tivemos intimidade nas nossas relações, não. Muito mais profissional do que de amigo, né? Nunca nos encontramos, exceto os ambientes do esporte, né? Então, quer dizer, nós nunca tivemos essa relação de proximidade, não. O que aconteceu, que me deixou muito magoado com o técnico Hélio dos Anjos, que para mim é um dos grandes profissionais desse país, e que, se você não sabe, me perguntaram, pediram a minha opinião, talvez até como radialista e como jornalista, sobre a contratação dele pelo Atlético, como é que seria, tal, não sei o que. Eu falei, traz que é o cara certo. Ele vai melhorar o rendimento do Atlético naquela fase de depressão que o Atlético teve no Campeonato Brasileiro, que ficou sem técnico, que o Jair dirigiu, até ganhou algumas partidas, mas que depois veio o Hélio, e que, felizmente, fez com que o Atlético melhorasse o seu rendimento dentro da competição, a ponto de muita gente lá fora chegar a apontar o Atlético como um dos candidatos a disputar Libertadores da América. Mas o que me deixou triste é que houve um episódio, quando eu trabalhava ainda na Rádio 730, que o Goiás fechou as portas para a imprensa, para determinados segmentos da imprensa, para a Rádio 730 e para a TV Serra Dourada, porque, segundo o que eles diziam, a 730 teria sido responsável, através de um colega nosso, pelo vazamento de uma imagem de um jogador do Goiás que dava um soco no rosto do Ronildo, que era o Everton, ora no jogo lá de Catalão. Todo mundo que milita no esporte sabe dessa história. E na verdade, isso foi denunciado ao acontecer em loco, instantaneamente, pelo repórter Edson Júnior na oportunidade. Ele viu o Ronildo levando o soco do Everton, ora. E aí criou-se aquela fantasia toda de que a 730 e o Nivaldo Carvalho tinham passado as informações para o tribunal vir e punir o jogador do Goiás. O jogador foi proibido de participar, né, foi julgado, aliás, preventivamente, para não poder participar dos jogos dos finais daquele campeonato. E depois ficou muito tempo sem atuar e ele proibiu os jogadores do Goiás, né, pediu a proibição dos jogadores do Goiás de dar entrevista à diretoria do Goiás, infantilmente, de uma forma absolutamente amadora, rasteira, covarde, porque não se faz isso com o público, porque não estava fazendo com a 730 e nem com a TV Serra Dourada naquele momento, estava fazendo com o maior consumidor que o Goiás tem, que é o seu torcedor, que gosta das boas informações. E o Hélio foi... Eu acho que ele foi fundamental. Tudo que nos chegou naquele momento foi que ele teria sido fundamental para aquela decisão. E até essa decisão do Hélio dos Anjos, eu respeito, porque eu acho que ele estava defendendo o interesse coletivo da equipe dele, do grupo dele. Mais do que nunca ele fechou o grupo para ele. Só que ao fazer isso, ao fechar o grupo do Goiás,
na minha opinião, e ela não reflete a absoluta verdade, ela é uma verdade apenas minha, para meu consumo, e acho que para mim basta, ele tentou, de certa forma, prejudicar o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, eu fiquei chateado, e ao ficar chateado com ele, a partir do momento em que acontecia qualquer coisa no Goiás, tudo era divulgado, e às vezes com mais contundência. Foi isso que me deixou chateado em relação a ele. Mas não que ele tivesse jogado no meu time, ou que eu tivesse jogado no time dele, acho que nunca joguei no time dele, não é? Mas eu respeito o trabalho dele, eu entendo que ele é um baita profissional, que é um profissional absolutamente motivador, que o Atlético deu a ele uma oportunidade ímpar de buscar de novo a motivação para trabalhar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e que ele o faz muito bem. Por que o Omar Vasconcelos não joga no seu time? Não, eu também, o Omar já jogou no meu time, nós somos grandes amigos. Agora, todo mundo sabe da proximidade que o Omar Vasconcelos tem do técnico Hélio dos Anjos. Às vezes, foi por causa do Hélio? Imagino que foi, não há uma explicação para isso. A gente parou de falar um com o outro, assim, ao estalar de um dedo. Então, Você era muito amigo dele? Digamos que a gente tinha uma boa convivência. Certo. Ele já foi na minha casa, eu nunca fui na casa dele. Entendeu? Mas a gente tinha uma boa relação. Eu imagino, também não digo que é uma verdade absoluta, que o meu comportamento em relação às críticas que fiz ao Hélio dos Anjos à época pode ter ferido suscetibilidades, e uma delas foi a do Omar Vasconcelos, que eu digo e repito toda vez que sou perguntado. É um grande empresário do ramo de automóveis em Goiás, quer me parecer que cuida muito bem da carreira dos seus jogadores representados, não é? Tem uma família constituída e não há, pelo menos sobre a minha ótica, sobre a minha informação, nada que desabone a pessoa dele. Em relação ao episódio da Nilville e o Vila Nova, qual é a sua opinião sobre ele e a Nilville? Eu até onde sei, o Omar, não, pelo que me chegou, pela matéria que eu vi no Popular, o nome dele não está, pelo né? que eu discuti na Rádio Jornal, no Jornal de Debates com os colegas, e à época até o Daniel Santana, que é da casa, também participava desses debates lá, eu não vi o nome dele hora nenhuma. E a matéria, inclusive, diz isso, que o nome do Omar não está em hora nenhuma como sócio da Nilville. Você disse aqui que eu posso perguntar o que for, né? Pode. Saiu uma nota na Folha de São Paulo, se não me engano, em 2008, que dizia que não foi só o Carlos Leite que participou das contratações de Wellington Saci e Eduardo Ramos. Os negócios envolveram também os agentes Omar Ribeiro Vasconcelos, Francisco Pereira de Araújo e Alípio Nogueira. Quem me deu essa notícia foi o Edmin Pinheiro. Ele estava em São Paulo, leu na Folha de São Paulo e falou: você precisa de arrumar uns jogadores para o Goiás para mim. E evidentemente, com a liberdade que eu tenho com ele, como você podia me respeitar um pouco mais. Você está ficando louco? Não, é porque está aqui na Folha de São Paulo. Isso é uma coisa arquitetada. Eu não vou dar oportunidade para quem arquitetou vir aqui e responder alguma coisa que eu falei, mas quem arquitetou sabe, quis me prejudicar, você me conhece bem, todos aqui da televisão me conhecem bem, sabe que eu não me disporia a fazer esse tipo de situação. Aí está o Omar, o Francisco Araújo, que é o responsável pela montagem dos clubes, dos times do Itumbiara, está aí vivo para falar, e mais vivos que eles, ou na mesma proporção que eles, estão o Wellington Saci e Eduardo Ramos. O Eduardo Ramos eu conheço, o Wellington Saci, se você perguntar quem é Alípio Nogueira, se brincar, ele nem sabe quem é. Para você são atividades incompatíveis, a gente ser jogador e trabalhar na empresa. Eu acho que são, embora a gente tenha muitos exemplos de companheiros, de colegas, né, e o maior exemplo deles talvez seja do Oliveira Júnior, que era radialista em São Paulo e que de repente migrou para o mundo, pelas mãos do Roberto Carlos, pelas mãos do Roberto Carlos, ele migrou para esse mundo do empresariado, ficou rico, foi vice-prefeito de Itu, foi dono do Ituano muito tempo. Cada um, André, faz o juízo que quiser da sua vida. Verdade. Se o cara acha que está certo, eu não vou condenar a ética de ninguém, acho que cada um tem a sua. Né? Existe a ética do bem e a ética do mal. Eu aprendi isso na escola. Até entender filosoficamente como é que funcionava isso, eu tive que sentar e ler um pouco para saber como é que funciona. Posto que cada um tem a sua ética ou é do mal ou é do bem. Cada um faz o seu juízo. Eu acho que não é compatível o cara ser radialista e ser empresário de jogador de futebol. Agora, o profissional que desenvolve essas duas atividades é que tem que colocar na balança e ver o quanto um pode prejudicar o outro. Olha só outra foto que descobrimos sua. Tá aí você ao lado do peixe. Do peixe.
Ele te chamava dessa maneira, né? Ele te chamava de peixe. Parceiro. Também deve muito a esse. Esse aí, Romário. Isso aí foi uma superação de limite, sabia? Essa foto foi, com certeza, na Arábia Saudita. Em Riad. Foi em Riad? Esse rapaz que está sorrindo do lado aí, que esses outros príncipes aí nem não deram nada pra gente lá, porque eles costumam dar relógio Rolex, costumam dar não sei mais o quê. Eu, por exemplo, não ganhei nada deles lá. Microfone da Rádio K, lá em Riad, e o Edson Militão, que hoje comenta no Sport TV, lá os jogos dos clubes paranaenses, a gente fazendo uma onda com o Romário ali. Eu acho que nesse dia aí o Zagallo anunciou o time que ia jogar, acho que contra a República Tcheca, ainda na fase. E o Romário teria ficado no banco. Eu não me lembro se era contra a República Tcheca, não. E aí eu perguntei para ele, Baixinho, como é que você vai fazer? Domingão, 4 horas da tarde lá no Brasil, ia ser no banco de reservas, nesse frio aqui. Aí nessa entrevista ele brincava, falava que ia pegar um cobertor emprestado num quarto, porque os cobertores da seleção eram todos iguais, que até nisso ele precisava de ser diferente. Ele ia ficar lá no cantinho para a galera do viajandão dele lá não ficar percebendo que ele estava igual a todo mundo. Romário abriu muitas portas para mim na seleção também. E esse outro aqui não jogou nada, né? Esse aí que você está entrevistando, quer ver? Pelé. Esse mulato? O rei do futebol. Também, sabe que a minha primeira entrevista com o Pelé foi uma conquista, foi em 1990 na Itália, na Copa do Mundo, num sótão que ninguém imaginava que existia qualquer coisa. A Globo tinha um estúdio lá que ela gravava depois do jogo, eu nem lembro como que era o nome do programa da Globo. O Ciro José Gonzalez era o diretor de esportes da Rede Globo, e naquela época eu acompanhei os passos do Pelé. Ele desceu da tribuna, eu fui atrás, um pequeno gravador, e quando o Pelé chegou eu falei, ô rei, você vai entender o que é dar uma entrevista para alguém como eu. Expliquei, falei, não precisa falar mais nada não, liga o gravador e fala. Aí o jogo eu ia atrás do Pelé. Essa foto foi aqui em Goiânia, quando o Pelé era ministro dos esportes. Ele veio aqui com o comandante Rolim para fazer a abertura dos Jogos Paralímpicos do Ministério, que tinha o patrocínio da empresa do Rolim. Tem um depoimento aqui de um amigo seu, vamos ver o que ele disse. O Alípio Nogueira é um amigo, companheiro, lógico, tem aquele momento que dá aquele surto nele, mas ele é uma pessoa que tem um coração maravilhoso, é uma pessoa que nós gostamos dele, né? Ele, eu acho que tem o Alípio antes do casamento e o Alípio após o casamento, quando vê o filho. Ele é um homem dedicado, pai de família exemplar. E eu considero o Alípio um grande amigo, é uma pessoa que você pode contar com ele para todas as horas. Como é que é o Alípio no futebolzinho? Não temos como pular essa parte, né? Temos que falar dele jogando futebol. É um bom amigo. Uma mensagem direta para ele, qualquer. Alípio, que você continua sendo essa pessoa maravilhosa, né? Se puder melhorar o seu temperamento, será ótimo. Mas parabéns e que nós gostamos de você. Tá aí o João Rodrigues. Meu craque. Qualquer é fenomenal. Também faz parte esse veio de baixo, viu? Veio muito de baixo. Passou por muitas dificuldades, mas também, graças a Deus, cresceu. É um grande amigo, sem sombra de dúvidas. Mas ele também precisa de mudar o temperamento dele na pelada. Porque hoje nos palavrões ele ganha de mim. Eu quero saber, no próximo bloco, se essa pessoa joga no seu time. Você acabou dizendo um pouquinho dela, eu vou querer que você fale mais um pouquinho. Rony joga no seu time? Depois do 10 e meio, 100, a camisa 100. E o próximo? Edminho Pinheiro joga no seu time? Nossa, titular absoluto. E daqui a pouco tem a pergunta na marca do pênalti, que só você em casa está sabendo que será feita ao Alípio Nogueira. Por que você saiu da 730? Foi pela proposta financeira ou existiram mais motivos? Daqui a pouco, Alípio Nogueira na marca do pênalti. Se ligue no Mais Esportes. De segunda a sexta, meio-dia, Mais Esportes Nacional. Com tudo o que acontece no futebol brasileiro. Às 7h15 da noite, o Mais Esportes Local. Informações e o debate sobre as novidades do futebol goiano. E aos domingos, a partir de 8h30 da noite, você não perde nenhum lance dos jogos do final de semana. Pratique Mais Esportes. Na UCG TV você vê mais e melhor. Agora é hora, de alegria.
Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. Vamos para o último bloco, tabelando com o Alípio Nogueira, narrador da Rádio 820. Rony joga no seu time, Alípio? Claro que joga, titularíssimo, absoluto. O time tem quantos? O time tem 11. Ele mais 10. Edminho joga no seu time? Joga Edminho também. Pinheiro. Edminho, a Sônia, o Edmo Neto, o Breno. Até como dirigente? Então, aí, você falou que ia começar a me apertar e vai mesmo, né? Não tem jeito de pular essa parte, não? Não. Eu acho que o Edminho é um grande dirigente. O problema é o seguinte, é que o Goiás acumulou uma série de situações que acabou explodindo na mão dos Pinheiros. Mas não foi só na mão dele, não. Explodiu na mão do Ailê, quer queira, quer não, explodiu na mão do Paulo Rogério. O problema do Goiás é o seguinte, o problema é que às vezes as pessoas criticam o Edminho Pinheiro, que ele tomou muito à frente das coisas no Goiás. Algumas atitudes tomadas pelo Ailê, que para mim vai merecer todas as homenagens como grande dirigente do futebol goiano, como o João Carneiro também vai merecer lá no Vila Nova, né? Isso daqui a muito tempo, muito tempo, quando vocês morrerem, quando aquele jatobá da sua fazenda, ele começar a cair, que você falou que vai fazer o caixão daquele jatobá, tomara que ele fique forte muito tempo para você continuar convivendo com a gente, é que o Ailê deixou muita gente ser presidente do Goiás sem competência, sem capacidade. Entendeu? Eu não vou citar nomes para não tripudiar em cima de quem já está derrotado. Mas o Ailê tem uma parcela de contribuição muito grande disso. Mas, aliado a isso, quem estava lá de escudo para o Ailê era o Edminho. Então, às vezes, o Edminho pagou muito por erros coletivos da diretoria do Goiás. Vamos ver o que essas pessoas dizem de você, Alípio Nogueira, na tela. Olha, o Alípio é um homem que construiu a vida dele praticamente sozinho. Não que não tenham, ao longo dos 44 anos de vida dele, aparecido diversas pessoas que o ajudaram, deram a mão. Mas tudo que ele conquistou por ele mesmo. Chegou sozinho em Goiânia, mal tinha dinheiro para pegar ônibus, arrumou emprego sozinho. Depois a luta pelo registro profissional dele foi algo assim absurdo. Ele foi perseguido, ele teve que ir para São Paulo fazer curso, conquistar o registro dele, voltar. E assim, também muito abençoado, porque ele foi assim, entrevista exclusiva com o Pelé, ele conseguiu sozinho, entrevista exclusiva com o Ronaldo, andar num helicóptero e entrevistar o Ronaldo, só ele conseguiu sozinho. Entrevista com o Romário. Então, quando todos esses personagens do mundo do futebol eram importantes, mas ele, que sempre foi um repórter nato, nunca teve vergonha. Ele pulava muro, pulava cerca, e subia, e comprava tudo para conseguir uma boa reportagem, tudo para conseguir um lugar melhor na profissão dele. Foi conseguir formar aos 40 anos de idade, ele mesmo pagando a faculdade dele, lutando. Então, assim, ele não conseguiu nada de mão beijada. Tudo que ele teve, que ele tem na vida, ele conseguiu sozinho, assim, com muita garra, do jeito que todo mundo vê ele na televisão mesmo. Ele não tem vergonha, não tem medo, corre, vai atrás. Acho que o segredo do sucesso do Alípio é exatamente assim. Ele é um homem assim destemido e determinado, obstinado é a palavra. E o Alípio, marido da Elisamara, o Alípio, pai do Vitor Hugo? É um pai maravilhoso, adora assim, 24 horas da vida dele é pro Vitor Hugo. Tudo, primeiro ele pensa nas coisas da nossa casa, para depois pensar em outros. Se ele compra um carro novo, pode saber que primeiro ele fez alguma reforma dentro da casa dele. Se ele sai para um restaurante, o primeiro prato é do filho dele. Se ele viaja, o primeiro presente é do filho dele. E preocupado assim, com a educação, procura escolher a melhor escola, o melhor esporte, procura estar presente. É assim, exagerado. Como ele é exagerado e obstinado na profissão, ele é obstinado e exagerado com a família dele e muito com a mãe dele. É apaixonado pela mãe. E que mensagem você passa agora direto para ele? A mensagem é de amor, que eu e o Vitor Hugo amamos muito você e desejamos todo o sucesso do mundo, que Jesus abençoe você sempre e tire do seu caminho aquelas pessoas que desejam mal para você, que não têm sido poucas.
Vitor Hugo, manda um recado aí pro seu pai. Você é bom, mas eu te amo. Tamo boa, né, rapaz? A Elisa tá bem, tá falando forte, né? Mas aí, o Cocá tem razão. Minha vida mudou muito depois da constituição da minha família. A Elisa tem um papel fundamental na minha vida, né? Quem me conheceu antes, que eu não tinha responsabilidade nenhuma, o que ganhava, gastava, o que chegasse hoje, era problema do hoje, eu não sei se vai ter, não sabia se teria amanhã. Hoje eu pelo menos imagino que a gente vai ter um amanhã para a gente acordar, olhar para o Vitor Hugo levantando, ter que levá-lo para a escola, né, ter que abraçá-lo, levá-lo para a natação, para o karatê. A vida da gente, e você que é pai, e todos os pais que nos acompanham nesse momento sabem disso. Depois que você tem filho, a vida muda completamente, depois que você constitui família, a vida... até as responsabilidades aumentam. Hoje eu sou muito mais responsável com a minha mãe do que eu era antes de ter a minha própria família, porque a partir do momento que você tem sua própria família, você vê a responsabilidade que quem liderou, que quem foi o bastião da sua família, que minha mãe foi, vocês sabem, nós começamos a falar sobre isso, foi pai e mãe. Depois que você tem a sua própria família, você sabe a responsabilidade que ela teve lá atrás. Então ela merece muito mais hoje, não é, do que tudo que a gente fez na vida inteira. Vamos agora à pergunta na marca do pênalti. Tá aí na tela, Alípio. Por que você saiu da 730? Até foi uma sugestão do Jorge Valentim Júnior, nosso internauta, foi essa pergunta aí. Por que você saiu da 730? Foi pela proposta financeira ou existiram mais motivos? Ô André, não existiram mais motivos e nem foi só pela proposta financeira, foi por um conjunto. Um projeto novo de rádio, eu não saí sozinho. Quando me consultaram se eu toparia enfrentar um novo desafio, e que é de fato enfrentar um desafio, nós chegamos numa equipe que estava absolutamente consolidada, com grandes profissionais, não é? E chegamos eu, Evandro, Nivaldo, Ender Pasquetto, Daniel Santana, que saiu, né? Quem mais? O Daniel Oliveira, enfim, nós chegamos para um projeto, o Juliano ficou apenas uma semana. Chegamos para um projeto em que a gente tinha que demonstrar uma raça muito grande, muito suor, muita vontade de querer fazer. Você foi porque foram todos? Não. Se fosse só você iria? Não sei, é muito difícil falar. Eu fui porque era um projeto diferente de rádio. Que a partir do momento que eles falaram, não vamos fazer um negócio para destruir a Rádio 730, e nem eu tenho esse objetivo, muito pelo contrário. Imagino que seja como do momento em que eu saí, né, quando eu fui conversar com o Carlos, com o Charles, com a Antônia, com todo mundo lá na Rádio 730, eles disseram que as portas estariam sempre abertas. Imagino que estejam ainda abertas, porque eu sempre respeitei aquele veículo de comunicação onde eu trabalhei durante longos 13 anos, vesti a camisa. Se não vestir com o brilhantismo que eles imaginavam que eu pudesse vestir, pelo menos com o esforço que eu me dispus a dar e que as minhas forças conseguiram dar. O projeto da 820 é de ganhar audiência. O projeto da 820 é de fazer uma grande rádio esportiva, de fazer uma grande rádio de comunicação, com um som absolutamente audível, que vai começar a funcionar logo, logo. O transmissor já chegou, são 50 mil watts de potência, com uma nova roupagem na programação, com profissionais independentes, com profissionais equilibrados, com profissionais corajosos, com uma direção eficaz, com um projeto realmente ambicioso. Você é um profissional exigente, você sabe tudo de rádio, você é profissional. Não sei nada. E está atendendo às suas expectativas? Você está satisfeito com essa mudança? Dentro daquilo que nos foi proposto, André, no começo, quando nós acertamos, foi a primeira vez que eu fiz em Goiás um contrato de prestação de serviço com um veículo de comunicação. Eu nunca havia feito, certo? A primeira vez que eu fiz foi agora. Tudo que nós celebramos nesse contrato, que pactuamos ali, está sendo cumprido rigorosamente. Inclusive na questão da estruturação da rádio. Não há nenhuma medida de esforço que não seja acima daquilo que a gente espera que esteja sendo feito para a gente fazer o melhor trabalho possível. Hoje a rádio já trabalha com som digital, o transmissor foi adquirido, é questão de tempo para colocá-lo no ar. Nós vamos ter em breve uma grande novidade para o ouvinte em termos de qualidade de som, aqui em Goiás. Eu só peço, evidentemente, que as pessoas tenham um pouco de paciência, aqueles que gostam de me ouvir por uma razão ou outra, ou que gostam de ouvir ao Joãozão, ao Valério, ao Nivaldo, ao Evandro, ao Bruno Daniel,
a todos os nossos colegas, ao Hugo Sérgio, ao Jaime, que são os outros narradores da equipe, não é? Ao Donizete, a toda a nossa equipe de repórteres, que tem o mínimo de paciência possível, porque a qualidade de som, que é o nosso grande gargalo, está sendo superada dia após dia. Não pense você que o Zé Gomes Filho e que Pedro Henrique Gomes não estão se esforçando o máximo para fazer com que a Rádio Jornal tenha um som de qualidade e de qualidade. Você acha que já teve reflexo na audiência? Eu acho. E acho assim, acho muito vulgar quando as pessoas ignoram esse tipo de situação, né? Embora seja você que pergunte aqui, você sabe que houve pelo menos uma curiosidade de algumas pessoas em ouvir aquilo que a gente está falando lá. Eu tenho comigo que o programa que nós apresentamos à tarde, o Jornal de Debates, é um programa muito comentado, como é também o Jornal nos Esportes apresentados pelo Jaime e pelo Evandro. E assim será, sem sombra de dúvidas, toda a programação da Rádio Jornal. Com todo o respeito às rádios segmentadas, que muitas vezes aproveitam a audiência de pessoas que nem daqui são, não é? É uma que tem um padre lá de fora, com todo respeito ao credo de cada um, viu? E eu respeito muito a maneira de trabalhar de cada um. Eu só acho que nós temos que saber diferenciar o que é produzido aqui, qual é o reflexo que isso tem na audiência global de determinado veículo, porque de outra sorte... Você está dizendo em relação à audiência da difusora com o padre Marcelo Rossi? Eu acho que é um bom exemplo disso, mas não só isso. Nós temos outras situações aí. Você liga em rádio evangélica também, ela tem uma audiência absolutamente acima da expectativa de qualquer veículo que produz notícia e que produz... Você acha que as pesquisas não refletem a realidade? Não que seja do consumo, sabe, André, do consumo popular. É muito mais de um consumo segmentado do que daquilo que nós nos propomos a fazer. O que nós nos propomos a fazer? É vender um produto que ganhe a simpatia de um concorrente. Correto? Quando eu narro futebol, eu disputo com o Edson Rodrigues, que é um dos melhores narradores desse país, disputo com o Donizete lá na Brasil Central, com o próprio Jaime, com o Hugo lá na Rádio Jornal, com os outros locutores, com o Cunha Filho, que é uma legenda do rádio esportivo. Então eu tenho que me desdobrar para fazer o melhor, para ganhar deles aqui, porque senão eu vou estar disputando com o Zé Carlos Araújo e com o pessoal que faz para as rádios de São Paulo, por exemplo, que entra na CBN aqui em muitas oportunidades. A Rádio 730 diz que tem 88% de audiência, isso é verdade? Eu não sei qual o critério, que 788% no global? Não sei. Então, pode ser que tenha, mas é absolutamente... Eu sei que o nosso projeto é ambicioso. Nosso projeto, ele vai ser reconhecido, ele já está sendo reconhecido, e ele será vencedor num curto espaço de tempo. Disso eu não tenho a menor dúvida, porque quando nós fomos para a Rádio 730, que era a antiga Rádio Clube, qual que era a audiência dela? Era zero. Traço. Zero, era traço. E hoje? Hoje não fala que tem 88%? O trabalho é a longo prazo, né, Alipe? Não é de uma hora para outra. E nem nós não podemos, como seres humanos, André, produzir resultado da noite para o dia. A vida é assim. Há um ciclo natural. Você nasce, cresce, produz e depois morre, talvez. Ou talvez deixe a sua semente para outros continuarem. Alipe, você ganha do nosso patrocinador, da 3A, um kit dos produtos 3A, Já acabou? Kit de produtos de limpeza. Não acabou não. Ah. Não acabou não. Um kit de produtos de empresa 3A. Se é 3A, pode confiar. 3A tem uma linha de tintas, massa corrida, limpeza automotiva e também a limpeza doméstica. Dá uma conferida lá na 3A. E a gente lá em casa só usa 3A. Elisa morre de paixão pelos produtos da 3A e eu quero mandar meu abraço pro Cássio. Cássio Granja. Cássio Granja. Antes eu passava lá e pegava de graça, agora eu já compro, pago. Tá certo. Agora você vai ganhar. E não tem vergonha de falar também, não. E o internauta Jorge Valentim Júnior, o que mandou a pergunta na marca do pênalti, ganha também um kit da 3A. E pra gente encerrar, eu quero tocar de primeira com você. Vamos lá. A virtude que você mais admira, Alípio? Sinceridade. O defeito que você mais odeia? Falsidade. Qual foi a melhor transmissão da sua vida? Brasil e Alemanha, Copa do Mundo da Ásia. Na sua opinião, qual é o melhor narrador esportivo de Goiás? Alípio Nogueira. Qual é o melhor comentarista? Nivaldo Carvalho. Qual é o melhor repórter? Wendel Pasquetto.
Você é feliz, Alípio? Graças a Deus. E eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje, viu, Alípio? Eu também. Muito obrigado pela oportunidade que vocês aqui da UCG me deram de estar aqui, de contar um pouquinho, de falar um pouquinho do pedacinho da minha vida e tal. Dessa experiência profissional que é muito boa, mas eu não posso ir embora sem deixar o meu abraço para o Vitor Hugo aqui, porque senão eu vou ter muito problema nesse domingo lá. E eu quero que esse domingo seja domingo de muita felicidade para todos nós, para o Atlético daqui a pouco contra o Internacional, com uma grande vitória, se Deus quiser, no estádio Serra Dourada. O jogo que era para ser lá na minha cidade, lá em Jataí, mas que não foi. Mas tudo bem. Vitor Hugo, um beijo do papai. Papai te ama. Esse moleque é nota 10, viu, André? Em tudo. Muito obrigado, Alípio. Foi um prazer entrevistar um dos maiores entrevistadores que eu já conheci. Nem tanto assim, mestre. Você continua brilhante, André. Brilhante. E eu quero que você continue assim, sempre crescendo na sua carreira, sempre sendo esse grande caráter que é, esse grande companheiro, esse grande amigo que te marcou a vida inteira como grande figura humana. Hoje tabelei com Alípio Nogueira, narrador da Rádio 820. Termina aqui o Tabelando, a gente volta na semana que vem com outro convidado especial. Às 8h30 da noite tem o Mais Esportes. A você um abraço e boa tarde. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas.